O silêncio das borboletas. Juliana Oliveira, 38 anos, arquiteta de mãos calosas e olhar preciso, sempre acreditou que a vida era como seus projetos, com linhas retas, medidas exatas e bases sólidas. Morava em Curitiba, numa casa de madeira e pedra que ela mesma reformara com o marido Daniel e a filha Lívia de 12 anos, uma menina de riso fácil e coleção de borboletas de papel que pendurava no teto do quarto. O aniversário de 65 anos de Antônio, seu sogro, seria comemorado na chácara da família, em Campo Largo. Um lugar que Juliana sempre evitara, as paredes amarelas pelo tempo, o cheiro de mofo nos armários, o lago artificial onde, quando criança, Daniel quase se afogara. Mas Lívia adorava o avô. Ele me ensina coisas que você não sabe, mãe dizia, com um brilho nos olhos que Juliana atribuía à cumplicidade entre gerações. O presente. Na noite da festa, enquanto Daniel servia uísque aos parentes e Antônio contava, pela 100ª vez, a história de como construir a chácara com as próprias mãos, Juliana subiu ao sótão para buscar um álbum de fotos antigo, presente simbólico para um homem que vivia do passado. Entre caixas empoeiradas, encontrou um caderno escolar com a letra arredondada de Lívia. Avô diz que isso é nosso segredo. Só nosso. Como as borboletas que ninguém vê voar. As páginas seguintes eram desenhos. Borboletas com asas feitas de mãos humanas, rabos de cavalo transformados em antenas, datas marcadas em vermelho, sempre aos sábados, quando Daniel viajava a trabalho. A última anotação, de 3 dias atrás, dói, mas ele diz que é carinho. A mãe não pode saber, senão o papai fica triste. O caderno caiu de suas mãos. Juliana não gritou, não chorou. Seu corpo inteiro se transformou em gelo, e o único som que ouviu foi o próprio coração batendo tão forte que ela temeu que todos escutassem. A caçada. Ela desceu as escadas com a calma de quem carrega dinamite. Antônio estava na varanda, acendendo um charuto, as costas curvadas pela idade, mas os dedos ainda ágeis. Lívia brincava no jardim, perseguindo vagalumes com um pote de vidro. Preciso falar com você, disse Juliana, a voz tão baixa que só ele ouviu. O velho sorriu, os dentes amarelados pela nicotina. Ah, minha nora preferida. Veio me parabenizar? Ela o puxou pelo braço até o celeiro, onde o cheiro de feno podre misturava-se ao de óleo de máquina. Quando a porta se fechou, Juliana empurrou Antônio contra a parede. Seus 1,75 metros de altura o deixaram encurralado, os olhos do sogro finalmente perdendo a arrogância. Você tocou na minha filha. Silêncio. Juliana, você está doente? O estresse da profissão, né? Daniel sempre diz que você trabalha demais. Ela jogou o caderno no chão, aberto na página dos desenhos. Antônio baixou os olhos. Não negou. Sorriu. Ela gosta. É especial. Como a mãe dela nunca foi. O mundo de Juliana desabou. Não pela confissão, mas pela certeza de que em algum nível ele acreditava naquilo. Que havia justificativa. Que Lívia, sua menina de risos e borboletas, era culpada. O fogo. Juliana não ligou para a polícia. Não confrontou Daniel. Em vez disso, esperou todos dormirem, o marido bêbado, a filha, exausta de tanto fingir normalidade, os parentes, espalhados pelos quartos da chácara. Então, pegou o galão de gasolina que Antônio guardava para o gerador, regou as paredes do sótão, a escada, o corredor que levava ao quarto do velho. Quando as chamas começaram a lamber as vigas, ela acordou Lívia. Vamos embora, meu amor. Agora. Mas e o vovô? Perguntou a menina sonolenta. Juliana a segurou pelo queixo, forçando-a a olhar nos seus olhos. O vovô morreu. Ele morreu há muito tempo. Elas saíram pela porta dos fundos, enquanto o fogo devorava a chácara como um animal faminto. Ninguém mais acordou a tempo. O lago. 3 meses depois, Juliana e Lívia moravam em Florianópolis sob novos nomes. Daniel, que sobrevivera ao incêndio com queimaduras de 2º grau, nunca as encontrou. A polícia arquivou o caso como acidente, um curto-circuito, disseram. Antônio foi dado como morto carbonizado, impossível de identificar. Na nova casa, à beira de um lago salgado, Lívia voltou a desenhar borboletas. Mas agora elas tinham asas de fogo. Uma tarde, enquanto a filha brincava na areia, Juliana recebeu uma carta sem remetente. Dentro, uma foto do incêndio e uma frase escrita à mão. Você queimou a casa, mas não a memória. Ela sempre soube. Sempre. Juliana olhou para Lívia, que sorria, molhando os pés nas ondas, e entendeu pela primeira vez que algumas feridas não cicatrizam. Elas apenas se disfarçam de normalidade, à espera do próximo sabor de cinzas. Naquela noite, enquanto a menina dormia, Juliana encheu os bolsos de pedras e caminhou até o meio do lago.
A água era fria, mas não tanto quanto o silêncio que carregava há anos. Quando o corpo foi encontrado, dias depois, a causa da morte foi registrada como afogamento acidental. Lívia herdou os desenhos da mãe. E o fogo nos olhos. A chama que não se apaga. Os desenhos de Juliana eram feitos com carvão, como se ela já pressentisse que tudo viraria cinza. Lívia guardava-os dentro de uma caixa de metal sob a cama, ao lado de um frasco com areia do lago onde a mãe havia desaparecido. Às vezes, quando a solidão apertava, ela esfregava os grãos entre os dedos e sentia o cheiro de terra molhada, como se o corpo de Juliana ainda estivesse ali, dissolvido em segredo. Aos 12 anos, Lívia começou a sonhar com uma mulher de cabelos queimados, que sussurrava coisas em uma língua que não existia. No primeiro sonho, a estranha segurou seu pulso e deixou uma marca em forma de espiral. No segundo, ela apontou para o porão da casa que Lívia nunca tinha ousado abrir. No terceiro, a mulher riu e disse: "Você não é filha dela. Você é minha." O porão fedia mofo e mentira. Entre caixas de papelão mofadas, Lívia encontrou um diário encadernado em couro preto, com páginas cheias de nomes riscados. No meio dele, uma foto sua, ainda bebê, com uma anotação ao lado: "Não é minha. Nunca foi." A letra não era de Juliana. Ela correu até a casa da vizinha, Dona Marisa, a única que ainda falava de Juliana sem medo. A velha segurou a foto e seus dedos tremeram. "Essa mulher da imagem é a outra. A que sumiu antes de você nascer." Diziam que ela acendia fogueiras na floresta e dançava em volta até o fogo apagar sozinho. Juliana a encontrou uma noite grávida, ensanguentada, com as mãos queimadas. Levou você para criar como sua, mas ninguém pergunta para onde foi a verdadeira mãe, não é? Porque a resposta assusta. Lívia voltou para casa com as mãos formigando. Naquela noite, enquanto o vento batia nas janelas, ela acendeu todas as velas que encontrou. E esperou. À meia-noite, a marca em seu pulso começou a arder. A porta do quarto se abriu sozinha e no vão, uma silhueta de cabelos em chama sorriu. Finalmente a voz era como brasas sendo revolvidas. "Você tem o meu fogo nos olhos. Agora vou te ensinar a usá-lo." Lívia não gritou. Não recuou. Ela sorriu de volta porque, no fundo, sempre soube que não era feita de água e medo. Era feita de cinzas. E cinzas não se afogam. O primeiro sopro. A silhueta avançou, e o cheiro de lenha queimada encheu o quarto. Não era uma mulher, não exatamente. Era algo que já tinha sido mulher, mas agora se movia como fumaça solidificada, com dedos que deixavam rastros de carvão no ar. Seus olhos, ou o que restava deles, brilhavam como brasas prestes a se apagar. "Minha filha," a voz chiou, e Lívia sentiu o calor subir pelas suas veias como se o próprio sangue fervesse. "Você carrega a marca do primeiro incêndio. Aquele que não se apaga." Lívia estendeu a mão, e a pele da criatura, se é que podia ser chamada assim, não queimou ao tocá-la. Em vez disso, um fio de fogo dançou entre seus dedos, tecendo uma memória que não era sua. Uma cabana de barro, um grito abafado, o cheiro de carne queimando por dentro. "Ela te deu um nome falso," a criatura sussurrou, enquanto as chamas em seus cabelos se avivavam. "Mas eu te dei o resto." Lívia não perguntou quem era ela. Não precisava. A verdade era um peso que já carregava nos ossos, como o calor latente de uma queimadura antiga. Em vez disso, ela perguntou: "O que você quer de mim?" A criatura riu, e o som foi como madeira estalando no fogo. "O que toda mãe quer. Que você herde o que é seu." E então, com um gesto, as velas se apagaram. Não por falta de chama, mas porque o fogo entrou nelas. Lívia sentiu o calor se enroscar em seus pulmões, preenchendo os espaços vazios que sempre achou que eram só solidão. Quando abriu os olhos novamente, estava sozinha. Mas não estava. No espelho, seu reflexo piscou, e por um segundo, sorriu com dentes de carvão. O que fica quando queima? Nos dias seguintes, Lívia começou a notar coisas. As plantas que tocava murchavam não por secarem, mas porque cozinhavam por dentro. Os animais da rua a seguiam em bando, como se sentissem o calor que ela irradiava. E às vezes, quando fechava os olhos, via a outra, a criatura de cabelos em chamas, observando-a de dentro dos espelhos, dos cantos escuros, das fendas entre as tábuas do assoalho. Juliana notou. Claro que notou. "Você está diferente," disse uma noite, enquanto Lívia mexia distraidamente em um bule de chá. A água dentro começou a borbulhar, mesmo sem estar no fogo. Lívia não respondeu. Em vez disso, olhou para as mãos da mulher que a criou, mãos marcadas por cicatrizes que nunca soube explicar. Cicatrizes de alguém que também já tinha segurado fogo. "Você sabe," Lívia falou baixa. "Sempre soube." Juliana não negou. Seus dedos tremeram levemente ao segurar a xícara, como se temesse que até a porcelana pudesse queimar.
Algumas coisas são melhor deixadas no passado. Algumas coisas não ficam, Lívia corrigiu. E então, pela primeira vez, deixou o fogo escapar. Não foi um incêndio. Foi pior. Foi um reconhecimento. As chamas lambuzaram as paredes em padrões que pareciam letras de uma língua esquecida. Juliana gritou, mas não de dor, de lembrança. Porque o fogo não queimava a casa. Queimava as mentiras. E quando tudo acabou, restaram apenas duas mulheres, uma jovem e uma velha, olhando para as cinzas que agora contavam uma história diferente. Ela não era minha mãe, Juliana confessou, com a voz rouca de tanto fumar verdades. Era minha irmã. E você? Você é o que sobrou quando ela tentou apagar o que não podia ser apagado. Lívia não sentiu raiva. Não sentiu alívio. Sentiu fome. Porque agora ela sabia, o fogo não era uma maldição. Era um convite. E algo, ou alguém, estava esperando do outro lado das chamas. A fome de Lívia não era por comida. Era por respostas. As cinzas ainda quentes desenhavam no chão o contorno de uma porta que nunca existira. Uma entrada sem parede, um umbral sem casa. Juliana, os dedos trêmulos, traçou no ar o símbolo que o fogo deixará gravado em sua memória. Um espiral quebrado, como um caracol esmagado pela pressa de quem o desenhou. Isso não é um convite, murmurou, com a voz ainda queimada de revelações. É uma armadilha. Ela sabe que você veio. Lívia não perguntou quem. Não precisava. O cheiro de enxofre e melancia podre que subia das cinzas já respondia. Era o mesmo perfume que impregnava os sonhos dela desde que, aos 7 anos, acordara com as unhas cheias de terra e a boca cheia de nomes que não eram seus. Então vamos, disse Lívia, e seus dentes demasiado afiados, brilharam no escuro. Juliana recuou, mas não por medo. Por reconhecimento. Você não é minha sobrinha, sussurrou, como se as palavras fossem vidro e ela temesse cortar a própria língua. Você é o que ela deixou para trás quando tentou se dividir ao meio. O chão estremeceu. Não foi um tremor. Foi um suspiro. Do outro lado das cinzas, algo respondeu. Não com voz. Com memória. Lívia sentiu o gosto de sangue na garganta, não seu. O de uma mulher que gritara o mesmo nome dela há 100 anos, em uma língua que o fogo agora reavivava. Juliana caiu de joelhos, as mãos pressionando as têmporas, como se alguém estivesse desenrolando um fio dentro de seu crânio. Ela está puxando, gemeu. Está puxando a gente para dentro. Lívia sorriu. Não era um sorriso de alegria. Era o de quem finalmente entende a piada, e a piada é que nunca houve escolha. Então a gente corre para dentro também, disse, e estendeu a mão. Não para ajudar Juliana a se levantar, para puxá-la junto. As cinzas se abriram como cortinas. Do outro lado não havia fogo. Havia dentes. E entre eles, presas como joias em uma coroa de ossos, as lembranças que Juliana havia enterrado, e que Lívia sempre soube que eram suas. Bem-vindas, sussurrou a escuridão com a voz de ambas. Finalmente. Continua. Capítulo 7. O que a escuridão devolve. O primeiro dente a morder não foi de osso nem de carne. Foi de memória. Juliana sentiu o gosto de ferro na boca, não sangue, mas algo mais antigo, mais seu. O sabor da mentira que havia engolido aos 7 anos, quando disse que não viu a irmã mais nova cair no poço. A mesma mentira que Lívia, anos depois, repetiria para a polícia, com os olhos secos e as unhas cravadas nas palmas das mãos. Você sempre soube, acusou a voz dentro dela, não mais um sussurro, mas um coro de gargantas rasgadas. E mesmo assim você cavou mais fundo. As cinzas não queimavam. Elas lembravam. Cada partícula que se grudava à pele de Juliana era um fragmento do que ela havia enterrado, o bilhete rasgado de desculpa que nunca enviou, o nome da rua onde abandonou o cachorro de estimação, o cheiro de gasolina no casaco do pai na noite em que ele sumiu. Lívia, em contraste, não se contorcia. Ela respirava aquele ar espesso, como se cada dor alheia fosse oxigênio. Seus dedos, agora entrelaçados aos de Juliana, não apertavam por solidariedade, apertavam para ancorar. Porque ela já tinha estado aqui antes. Não neste lugar, mas neste momento, a hora em que a verdade se descola da pele e gruda na garganta como um osso. Você não entende, Lívia murmurou, os lábios roçando o ouvido de Juliana. Não somos presas. Somos as chaves. Diante delas, a coroa de ossos se desfez. Não em pedaços, mas em histórias. Cada dente era uma vida que haviam tocado e deixado marcada. A professora que Juliana acusou de roubo, o namorado de Lívia que desapareceu depois de uma briga, a mãe de ambas, cujo sorriso no retrato escondia uma boca costurada com fio preto. Escolham, disse a escuridão, e desta vez a voz não era delas. Era de algo que havia comido suas vozes, e agora as cuspia de volta distorcidas. Uma de vocês sai com as lembranças. A outra sai como elas.
Juliana tentou recuar, mas o chão era feito de mãos pequenas infantis, que se fechavam em torno de seus tornozelos. Mãos que ela reconhecia. Mãos que Lívia reconhecia. Você não vai escolher, Lívia declarou soltarando o aperto. Não com raiva. Com certeza. Porque você ainda acha que tem algo a perder. E então, sem aviso, ela sorriu de verdade. Era o sorriso da menina que, aos 12 anos, havia empurrado a irmã para dentro do armário e trancado a porta por 3 dias. O sorriso de quem sabia que o medo não era uma prisão. Era um combustível. Eu escolho, disse Lívia. Eu levo tudo. O chão tremeu. Não foi um terremoto. Foi o mundo se lembrando. A casa respirou fundo. As paredes se expandiram como pulmões, e o ar que saía das frestas trazia o cheiro de tinta seca e sangue velho. Juliana sentiu as mãos infantis se soltar de seus tornozelos, não por vontade própria, mas porque o chão agora era líquido, um espelho negro que refletia não suas faces, mas versões delas. Versões que nunca haviam existido. Você sempre soube, Lívia murmurou, enquanto suas pupilas se dilatavam até engolir o branco dos olhos, que eu não era só sua irmã, era sua primeira mentira. Uma das reflexões no chão se mexeu. Era Lívia aos 7 anos, segurredando uma boneca de pano com a boca costurada. A boneca sorria. A criança não. Mamãe disse que você nasceu com um dente a mais, a reflexão infantil cantou, enquanto a boneca sussurrava algo no seu ouvido. Ela mentiu. Você nasceu com uma boca a mais. Juliana pressionou as mãos contra os ouvidos, mas o som vinha de dentro, de um lugar atrás dos seus dentes, onde algo mastigava suas memórias como se fossem uvas passas. Ela lembrou então do dia em que Lívia havia caído no poço aos 9 anos. Todos disseram que tinha sido um acidente. Mas Juliana se lembrava do empurrão. E pior, lembrava que gostou do som que o corpo da irmã fez ao bater na água. Você acha que eu não sei? Lívia riu, e sua risada era um coro de vozes, incluindo a dela mesma aos 4, aos 16, aos 23. Você me empurrou. Eu te tranquei. Nós duas sabemos que isso não é ódio. É um jogo. O teto começou a pingar. Não água. Dentes de leite. Cada um que caía no chão negro se dissolvia em uma lembrança. A vez que Lívia cortou os cabelos de Juliana enquanto ela dormia, e depois chorou dizendo que algo a fez fazer isso. O incêndio no quartel dos bombeiros, quando Juliana jurou ter visto a irmã sorrindo entre as chamas. A carta que Lívia escreveu aos 17, confessando que ouvia vozes e que Juliana nunca entregou ao médico. Escolha uma. Lívia estendeu a mão, e em sua palma brilhava uma faca de osso. Não era para cortar carne. Era para descolar sombras. Ou eu levo as duas. Juliana engoliu em seco. Não por medo, porque pela primeira vez entendeu. A casa não era uma prisão. Era um útero. E elas eram gêmeas siamesas que nunca haviam sido separadas. Eu escolho. Juliana segurou o pulso de Lívia, e suas unhas afundaram na pele como agulhas. Que você me mostre o que tem atrás daquela porta. No fundo do corredor, onde antes havia apenas escuridão, uma porta de madeira carcomida se abriu sozinha. Dentro não havia luz. Havia respiração. E algo que não era nenhuma das duas, mas que as havia criado. Lívia sorriu, e desta vez foi um sorriso de alívio. Finalmente, ela sussurrou. Agora a brincadeira vai doer de verdade. O que esperava do outro lado não era um monstro. Era um espelho. Mas não daquele tipo que reflete rostos. Era um espelho de desejos, um poço negro onde cada uma via o que a outra havia roubado dela. Juliana viu-se pequena, sentada à mesa de jantar, enquanto Lívia sussurrava segredos no ouvido da mãe, sua mãe, que nunca a abraçara daquela forma. Lívia, por sua vez, viu Juliana correndo pelos campos, livre enquanto ela permanecia trancada, costurando sombras nas paredes para não enlouquecer. A faca de osso tremeu na mão de Lívia. Você sempre soube, acusou Juliana, voz quebrada, que eu queria ser você. E eu, Lívia pressionou a lâmina contra o próprio peito, desenhando uma linha fina entre os seios, sempre soube que você odia isso. O corte não sangrou. Sangrou memória. Do ferimento escorreram fios pretos, grossos como cordas umbilicais, que se enroscaram nos tornozelos de ambas. Juliana entendeu. Não eram gêmeas. Eram metades de algo que nunca deveria ter sido dividido. A porta se fechou atrás delas. Dentro do espelho, duas meninas, uma de cabelo escuro, outra ruivo como fogo, se entrelaçavam pelos dedos rindo. A casa estremeceu, as paredes se desfizeram em tecido úmido, e quando Juliana olhou para baixo, viu que seu corpo estava costurado ao de Lívia pela barriga, como bonecas de pano mal feitas. Agora, Lívia sorriu, e era o sorriso de Juliana, e vice-versa, somos o que sempre fomos. A faca caiu. Não havia mais sombras para cortar.
Só uma verdade que latejava entre elas, quente como sangue compartilhado. O amor mais cruel é aquele que nasce da inveja do próprio reflexo. E elas finalmente estavam inteiras.